Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 18, no versículo 3, nos diz bem assim: E disse, quem falou que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou bem assim, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluias. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que se a gente não fizer igual uma criança, a gente não vai entrar no reino do céu. Não é que é para a gente ser uma criança. Não, não é assim. É ter um coração igual ao de uma criança, um coração puro, um coração que não guarda mágoa, um coração que não guarda ódio, que não guarda rancor. Uma criança, ela tem um coração puro. Se você dá corrigir o seu filho, e depois você chamar ele, levar ele no parque, ele vai tranquilo. Aquilo parece que nada aconteceu. Mas se fizer isso com um adulto, não, o adulto é diferente. Um adulto, ele guarda mágoa, ele guarda ódio, guarda rancor. A criança não, a criança é pura. A criança tem um coração puro. Então nós temos que ter um coração igual um coração de criança. Temos que ser puro, limpo de coração. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 5, no versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus diz bem claro aqui também, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz bem assim: Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e bate? O Senhor. Deus é educado. Deus, ele bate na porta. A porta do nosso coração. Se a gente abrir a porta, porque nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós abrir, ele vai entrar e vai fazer morada em nós. Do mesmo jeito é o Satanás lá. A pessoa que não quer saber de Deus, que não está nem aí para Deus, o diabo também chama aquela pessoa também de casa. Tem aquela passagem da Bíblia que diz que a estratégia de Satanás. Aí diz, quando o espírito imundo ele sai de um homem, quando diz um homem, está dizendo homem e mulher. Quando o espírito imundo sai de um homem, de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E se ele não encontrando, aí ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, encontra vazia, varrida e ornamentada. Aí ele vem, aí traz com ele mais 7 demônios. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O interessante é que ele chama o corpo do ser humano também de casa. Só que o nosso corpo tem que ser casa do Espírito Santo, casa de Deus, não casa de demônios. Aleluia. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Aleluias. Se você abrir a porta do teu coração, se você abrir a porta, Deus ele vai entrar e vai fazer morada em você. E eu te garanto, você com Deus, você vai ser feliz. A gente só consegue ser feliz, ter paz, é com Deus, com o Senhor Jesus. Porque sem Ele, a gente não tem paz. A gente passa por luta, sim. Todos passam por luta. Quem está com Deus e quem está sem Deus. Só que quem está com Deus é diferente. É diferente o sofrimento de uma pessoa que tem Deus para uma pessoa que não tem Deus. Porque Ele, o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Aleluias. O Senhor Jesus é o nosso advogado. E Deus é o nosso juiz. Aleluias. O Espírito Santo, ele te dá paz, alegria, amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluias. E sem o Espírito Santo, a pessoa não tem paz. Ele não tem amor. Não tem. E o próprio Senhor Jesus diz também, lá em João, capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Olha aí. Sem o Senhor Jesus, a gente não consegue fazer nada. A pessoa até acha que está fazendo alguma coisa, está arrebentando na vida, mas sem o Senhor Jesus é perca de tempo. Porque o principal, que é a salvação da alma, não tem. A paz de verdade, a pessoa não tem. Porque quando o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, então o Senhor Jesus, ele não mente. Ele nunca mentiu. Aleluia. Em Romanos capítulo 10, no versículo 9 ao 13, diz bem assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluias! Não tem segredo para ser salvo, não. O resto é só consequência. É viver uma vida de obediência à palavra de Deus, obedecer a palavra, praticar. Mas quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, confessar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque Deus ressuscitou ele, ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, ao terceiro dia. Igual ele falou. Que no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. E eu creio nessa passagem da Bíblia Sagrada.
na palavra de Deus. Aleluia. Então, assim, a gente confessa e crê no coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Aleluia. Aí diz: serás salvo. Olha que benção. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a alma. Perdão. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluias. Com o coração se crê para a justiça. Aleluias. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você confessa a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Você invoca o Senhor. Quando você invoca a Deus, é um sinal que você tem um temor a Ele. Você está reconhecendo que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador. As consequências é, você vai lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aquilo que não agrada a Deus, não faça. Aquilo que agrade a Deus, faça. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. Ela nos ensina o que nós temos que fazer para o que agradar a Deus. De como agradar a Deus. A palavra de Deus ensina tudo isso para nós. Está na Bíblia Sagrada. Muito bom. Ali também no livro de João, em diante. A palavra de Deus completa. Toda a palavra de Deus ela é pura. Ela é verdadeira, ela é santa. De Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é perfeita. Aleluia. Nós temos que ler e praticar. Lá em Tiago diz bem assim: não seja somente ouvinte, mas praticante. Nós não podemos ser somente ouvinte da palavra, nós temos que praticar a palavra. Senão a gente vai estar enganando a nós mesmos. Aleluias. E aqui em João 3:36 nos diz bem assim: aquele que crê no Filho, Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aleluias. Ô glórias. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Se aquela pessoa que não crê no Senhor Jesus, ele não terá a vida. Que vida é essa? A vida eterna. A salvação da alma. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só. A pessoa que não acredita no Senhor Jesus, que não aceita Ele, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Ou seja, se a ira de Deus permanece sobre uma pessoa, é sinal que quando essa pessoa partir, ela parte sem salvação. E a Bíblia diz bem claro que ao homem está destinado viver só uma vez,
Vindo depois da morte, o juízo. Ao homem está destinado a morrer somente uma vez. Vindo depois da morte, o juízo. É assim. Então, depois que morre, segue-se o juízo. É igual o rico lá, da passagem de Lucas 16. O, o rico e o mendigo lá. O, o mendigo não tinha nada, aparentemente não tinha nada. Mas ele tinha tudo porque ele tinha o temor a Deus, ele tinha Deus. E o rico, ele tinha tudo na terra, mas não tinha Deus. Quando o mendigo morreu, quando o rico morreu, ele foi pro inferno. E o mendigo foi para o seio de Abraão. Ele foi consolado. Então, depois dessa vida, tem outra vida. Tem a vida eterna com Deus e tem a morte eterna, que é a morte espiritual, no inferno, no lago de fogo. A pessoa vai ficar ali para sempre. Ele não vai morrer. Ele vai pedir a morte, mas ele não vai morrer. A pessoa que morreu sem salvação, ele vai ficar eternamente no lago de fogo. Por enquanto, inferno, mas depois lago de fogo. Porque a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Vai ser lançado Satanás, os anjos caídos que vieram com ele, as pessoas que não quiseram saber de Deus, vai ser lançado lá para dentro também. E ali vai viver pelos séculos dos séculos. Quando diz que é pelos séculos dos séculos, é porque não tem fim. E a palavra de Deus diz também lá em Marcos 9 que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Já pensou? Um verme que não morre no fogo e o fogo que não apaga. Esse é o lago de fogo. E a pessoa que morre salvo, morre aparentemente na terra, mas para Deus a pessoa está viva. Porque nós somos eternos. Ou nós somos eternos com Deus na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, ou eterno no Lago de Fogo. Mas é eterno. Não morre. Aleluia. Isso é forte. Isso aqui não é historinha da Bíblia, não, da palavra de Deus, não. Isso é verdadeiro. Então, nós temos que decidir, e isso é agora, é em vida. Porque depois que morre, acabou. É em vida que você escolhe aonde você quer passar a eternidade. É em vida que você escolhe aonde você vai morar eternamente. Se é com Deus, no paraíso, ou se é no lago de fogo, naquele lugar terrível. E é através das nossas obras, das nossas atitudes. A sua atitude, o que você faz com as suas mãos, com seus olhos, com seus pés, as suas ações é que vai determinar para onde você vai. Se você faz coisas boas, obras boas, amém. A Bíblia diz que não vamos ser julgados pelas nossas obras. Aleluia.
Então procure fazer obras boas. Procure manter o seu nome no livro da vida. Não deixe o seu nome sair do livro da vida de jeito nenhum. Se você sentiu que saiu por algum erro que você fez, peça perdão para Deus, peça misericórdia e não faça mais essas coisas. Aleluia. Faça igual aquela mulher que foi pega em adultério, que o povo ia apedrejar ela, levaram até o Senhor Jesus e falou: na lei de Moisés diz assim, 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 que quem é pego nessas circunstâncias tem que ser apedrejado, tem que ser morto. O que você diz? Mas eles foram só tentar o Senhor Jesus. Eles não foram colocar ele à prova só. Aí o Senhor Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eles lá pegaram as pedras e foram jogando no chão e foram embora, tudinho. Ficou somente o Senhor Jesus e aquela mulher adúltera. O Senhor Jesus falou: aonde estão os teus acusadores? Ela disse que não tem. O Senhor Jesus falou a mesma coisa. Falou assim para ela: nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Aleluias. Deus, ele quer isso de mim e de você. Que nós lutemos contra o pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado é a única coisa que nos separa do Todo-Poderoso. Está lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2. O pecado, ele faz separação do ser humano de Deus. O pecado não deixa nem Deus ouvir as nossas orações. Isso é muito forte. Quer ser uma pessoa abençoada? Abençoado? Fuja do pecado. José, quando a mulher de Potifar ficou dando em cima dele, José, ele fugia. E ele fugiu tanto que chegou um ponto que ela pegou as vestes dele, agarrou ele e rasgou um pouco da veste dele. Ele foi até preso inocentemente. Mas quando uma pessoa faz o que é certo, o que agrada a Deus, Deus, ele honra essa pessoa. José foi governador do Egito. Ele governou o Egito. Deus exaltou ele lá. Aleluias. Até quem tenta te atrapalhar, se você fazer o que é certo, essa pessoa vai fazer você ser exaltado. Deus vai te exaltar. Aleluias. E a palavra de Deus diz bem claro aqui para nós, para mim e para você, em 2 Coríntios 5:17. Diz bem assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh glória! Se você está em Cristo Jesus, se você aceitou Ele, você é uma nova criatura. Aleluias! Tudo que você fez no passado de errado, tudo aquilo ali foi apagado. Deus já jogou no mar do esquecimento. E a palavra de Deus diz bem claro que Deus, ele fala bem assim: de seus pecados não me lembrarei jamais. Ô glória! Não lembrar porque Deus, claro que Deus lembra. Só que Deus, ele não põe isso à memória. Deus, ele joga fora. É como se você não tivesse feito
nada. Você é perdoado. Você é uma nova criatura. Aleluias. Mesmo que você tenha cometido várias besteiras. Porque antes da gente aceitar o Senhor Jesus, a gente fez coisa que desagradou Deus e muito. Mas quando a gente aceitou a Ele e viu na palavra dele que aquilo era errado, que a gente pedindo perdão para Ele daquilo que a gente fazia, ali Ele nos perdoou e nos fez nova criatura. Aleluia. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Aleluias. E eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Aceite ao Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. Se batize nas águas. Frequente uma igreja mais próxima de sua casa. Pegue firme, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Está escrito lá em João 14, no versículo 2 e o 3, o Senhor Jesus disse bem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. A nossa morada está lá. E ele diz mais: se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus foi. Ele esteve nessa terra, sofreu bastante por causa de nós e partiu, levando a maldição de todos os seres humanos. Agora cabe às pessoas reconhecer e aceitar Ele. Aleluia. Então ele foi. Aí ele diz: quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei. Olha só, o Senhor Jesus disse que vai voltar. E ele não mente. Então, se o Senhor Jesus falou que ia, ele foi. E ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Esteja pronto, esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é fácil, mas tudo que nós precisar, nós temos que pedir para Deus. A palavra de Deus diz bem claro: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus, ele nos dá sabedoria. Deus, ele nos dá capacidade, nos dá força, ele nos dá alegria. Aleluias. Ele renova as nossas forças, a nossa fé. Deus nos dá ânimo. Tudo vem de Deus. É Ele que nos dá o que nós precisamos. Nós só temos que fazer aquilo que agrada a Ele, aquilo que agrada o coração dele. A Bíblia diz bem claro: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você agrada a Deus, Deus ele vai agradar o teu coração. Ou seja, traduzindo, Deus vai te agradar também. Aleluia. E a Bíblia diz bem claro aqui, em João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer aonde? No lago de fogo. Deus ele não quer que a gente venhamos perecer, que você venha perecer, que eu venha perecer. Não. Deus ele deu o Filho dele, o Senhor Jesus, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Só que a decisão quem toma é nós. É você e eu que tomamos a decisão de aceitar o Senhor Jesus ou não. Aceitar o lugar bom ou o lugar ruim. Porque se eu morro sem o Senhor Jesus, não querendo o Senhor Jesus, querendo só o pecado, as coisas do mundo, que agrada o mundo, a pessoa que assim procede, ele vai perder a salvação. A pessoa que nega o mundo, diz não para o pecado e diz não para ele mesmo, pro eu dele. Essa pessoa, quando partir, ele vai para um lugar bom. E essa decisão é em vida. Deus ele não criou o inferno para o ser humano, não. A Bíblia diz bem claro lá em Mateus que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Os anjos caídos. Não foi feito para o ser humano, não. Mas o ser humano que não quer saber de Deus também vai para lá. Aí diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Deus ele quer a vida eterna para mim e para você. Deus quer que nós passemos a eternidade com ele. Só que a decisão é nossa. E convenhamos, não tem sentido nenhum viver eternamente no lago de fogo. De maneira nenhuma. A melhor coisa que uma pessoa tem que fazer é morar eternamente na cidade santa, na Nova Jerusalém, com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, com os salvos. Ali é o nosso lugar. Não é no lago de fogo, não. A Bíblia diz, Deus é tão poderoso de um jeito, que a palavra de Deus diz para nós em Apocalipse, que a cidade santa, ela é de ouro puro, para onde os salvos vão. A cidade santa era de ouro puro. O muro é de jaspe. Aleluia. A praça da cidade é de ouro puro. As ruas de ouro. Que lugar lindo. Esse é o lugar que você tem que permanecer firme até o fim nos caminhos do Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus, para ir para lá. Esse lugar é o nosso lugar. Não o lago de fogo. Esse aí não, está repreendido. Vamos dizer não por pecado, em nome de Jesus. Diga não por pecado e diga sim para Deus. Diga sim para as coisas de Deus e diga não para as coisas que agradam o mundo.
Pois a palavra de Deus diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá vendo? Se eu amo o mundo, eu não tenho o amor de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz bem claro, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Olha aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Jesus Cristo é o seu Senhor? Eu sei que Ele é. Também é o meu Senhor. Se Jesus Cristo ainda não é o seu Senhor, aceite Ele. Deixe Ele se tornar o seu Senhor. Amém? O Senhor da sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Através dele é que vem a salvação. Aleluia. Foi Ele que nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o sangue dele. Ele derramou todo o sangue dele por mim e por você. Aleluia. E a palavra de Deus diz bem claro. O Senhor Jesus disse bem assim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Então, Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus, ele é a porta da salvação. E ele é o caminho, a verdade que nos leva a Deus. Não tem outra verdade que garante salvação fora Jesus Cristo. E a vida, Jesus é a vida. Só tem vida de verdade quem tem o Senhor Jesus. A pessoa que não tem o Senhor Jesus, ele não tem vida. Aparentemente tem a vida física, mas a vida espiritual não tem. Aleluia. E quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai até Deus sem aceitar o Senhor Jesus primeiro, antes. Eita glória! E a palavra de Deus nos diz aqui, em João no capítulo 1, no versículo 12, diz bem assim, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? O Senhor Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia! Que nome é esse? O nome de Jesus Cristo. Esse nome está acima de todo nome. E quem aceita o Senhor Jesus, quem recebe Ele, a pessoa se torna filho de Deus. Oh, glórias! Amém? Louvado e exaltado seja o Senhor. Quero agradecer a todos que participaram dessa live. Que Deus
Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, sejam abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de cada um. Quem estava passando por alguma situação difícil, que seja abençoado pela mão de Deus em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus, receba a bênção pela mão de Deus em nome de Jesus Cristo. Em um nome de Jesus, sejam tocados, sejam abençoados pela mão de Deus em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor. A paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.